Bom dia, senhoras e senhores ouvintes. Sou Edson Ramos de Siqueira, palestrante e escritor espírita residente na cidade de Botucatu. Nessa manhã, darei sequência às reflexões relativas ao tema suicídio inconsciente. Na última fala, nós encerramos com abordagem a respeito de um fato, de um ponto muito importante a todos nós seres humanos, considerando-se nosso processo evolutivo espiritual. Quem constrói os nossos destinos somos nós. Seria a compreensão disso, a colocação em prática dessa questão, seria o divisor de águas entre o período em que passamos totalmente alheios à razão de estarmos aqui reencarnados para uma fase de conscientização sobre tudo aquilo que devemos fazer, trabalhar interiormente e que contribua com o nosso crescimento espiritual. Então, deixarmos de esperar os milagres acontecerem em nossas vidas e assumirmos a responsabilidade das nossas existências é essencial. E na última oportunidade em que falamos nesse programa, abordamos alguns autores, o próprio Allan Kardec, o Leon Denis, e eu vou relembrar uma abordagem de Manuel Filomeno de Miranda, numa obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, citados por Oswaldo Eli Moreira, em um de seus livros. Manuel Filomeno de Miranda ressaltou-nos o espírito como senhor de seu destino, construtor de sua história feliz ou infeliz, de acordo com o uso da liberdade ofertada pelo Criador. Então, fazendo uma ligação da nossa última reflexão para esta, resolvi repetir essa importante e objetiva colocação de Manuel Filomeno de Miranda. Na sequência, lerei para vocês um pensamento de um escritor nascido na França, Thomas Merton, em que ele nos colocou o seguinte: você é o viajante, você é o caminho, você é o destino. Não se perca. A distância mais longa é entre a cabeça e o coração. Então entendamos cabeça e coração no sentido figurado, não é? Representando a mente e os nossos sentimentos. A mente, cabeça, sentimentos, coração. Através de um processo reflexivo, de um processo mental, nós vamos conhecendo a realidade da casa do Pai, as leis que regem o universo. E nós fazemos parte de tudo isso, obviamente. Então, cairmos na realidade
através de um processo de conhecimento das questões espirituais, é o que facilitará a transformação dos nossos sentimentos, a reforma íntima. Pois não nos esqueçamos, somos espíritos, não somos corpos físicos. Se estamos reencarnados, só tem um objetivo para isso: continuarmos o nosso processo de evolução espiritual, ponto final. Tudo aquilo que fizermos que não venha ao encontro da nossa evolução espiritual é um tempo perdido, e apesar de nós espíritos sermos eternos, os nossos corpos físicos não são eternos. Eles têm prazo de validade. Só que nós, pelos nossos descuidos, pela nossa irresponsabilidade em relação a esse maravilhoso instrumento pedagógico que é o corpo físico, conforme já dito em outra ocasião, nós abreviamos a vida dele, via de regra. Então, não nos esqueçamos que essa colocação de Thomas Merton, que a distância mais longa entre a cabeça e o coração, é nesse sentido. Nós desvinculamos, desconectamos, porque aquilo que pensamos via de regra, considerando-se a humanidade como um todo, não vem ao encontro de algo que possa nos beneficiar no sentido de acelerar o processo de evolução espiritual, ou seja, da aprendizagem do amor. E conforme Jesus nos ensinou, amemos ao próximo como a nós mesmos. Nós temos dificuldade de nos amarmos, porque nós praticamos muitos atos, pensamos também de forma inadequada, provocando o suicídio inconsciente. O processo evolutivo espiritual, ele é complexo, é difícil mesmo. Não devemos desanimar. Até eu aproveito aqui e cito uma frase do grande escritor português José Saramago, em que ele aborda o seguinte: que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Isto vem bem ao encontro das nossas questões espirituais, porque, conforme já dito, o processo evolutivo é complexo, é difícil. Então não tenhamos pressa. Exercitemos a paciência conosco mesmos, porque muitos dizem: nossa, acho que eu vou deixar isso para a próxima encarnação, porque é muito difícil, as transformações são muito difíceis, é difícil, tudo é difícil no sentido do aprendizado do amor como um todo, aprender a perdoar, diminuir o grau de egoísmo, de vaidade, de orgulho, etc. É difícil mesmo, e existem explicações para essas dificuldades, que não vem ao caso hoje. Numa outra oportunidade poderemos até abordar, mas eu afirmo categoricamente que é muito, muito difícil nos transformarmos. Então, voltando à frase de José Saramago, não tenhamos pressa conosco mesmos, porém não percamos tempo. Esse é o ponto importante, ou seja, aproveitemos todos os instantes da nossa vida, do nosso dia a dia, para refletirmos, pensarmos antes de falar, pensarmos antes de agir. É isso, não percamos tempo, pois não é por acaso que precisamos de muitos períodos inseridos num corpo físico, muitos períodos, até que um dia atinjamos um grau de evolução tal que não precisaremos mais reencarnar. Essa é a questão. E não nos esqueçamos também do ensinamento de Chico Xavier. O tempo perdido enquanto encarnado repercutirá
no futuro, no plano espiritual, quando fizermos uma análise da encarnação passada, numa dor consciencial profunda. Chico Xavier disse: é a dor mais pungente que um espírito pode sentir. É a dor da consciência decorrente do tempo perdido, do preciosíssimo tempo perdido enquanto estamos encarnados. Moacir Costa de Araújo Lima, um escritor também espírita, ele nos coloca algumas palavras que contribuem com essa reflexão. Disse ele: somos uma consciência que recebe um corpo físico para uma experiência evolutiva. E, muitas vezes, devemos nos perguntar: o que estamos fazendo conosco? Que caminhos e possibilidades estamos elegendo? As que nos engrandecem ou as que nos apequenam? Embora possam existir apelos e influências múltiplas, não podemos nos esquecer que a escolha será sempre nossa e a responsabilidade por ela também. Por que as pessoas se prendem a vícios? Por que muitas se entregam a uma vida mesquinha, sem brilho, quase sem evolução? Provavelmente não as ensinaram a sonhar com nada melhor, a conhecer a beleza do seu ser e a se trabalhar de dentro para fora. Eu sempre digo em palestras o seguinte: como poderíamos saber algo que não nos foi ensinado? Por isso que uma das palavras, a meu ver, uma das palavras-chave do Espiritismo é educação. Lembrando do que eu já disse, que conforme Kardec, somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Ponto final. É simples assim. Então não exijamos de nós mesmos ou de quem quer que seja algo que não tivemos a oportunidade de aprender. Então ensinar as bases do processo evolutivo do espírito é essencial para que iniciemos um processo de autoconhecimento que não é fácil e possamos, através dessa autoanálise, planejarmos e trabalharmos as transformações necessárias para um processo evolutivo um pouco mais eficaz, um pouco mais acelerado, porque capacidade para isso, sob a ótica cognitiva, sob a ótica da inteligência, todos nós seres humanos temos. Eu encerro neste instante a nossa reflexão, prometendo continuá-la oportunamente. Que a paz do Mestre do Amor, Jesus, envolva todos nós. Ótimo dia aos senhores, às senhoras.